Fala galera, vamos aí para essa aula 10, bloco 5, para falar do movimento de resistência à presença joanina. Pode ser também considerado o último movimento de independência à realidade brasileira, que é conhecido como a Insurreição Pernambucana, ou também conhecido como a Revolução dos Padres. Por que tem esse nome, Revolução dos Padres? O nome advém do fato de que você teve a participação muito grande de párocos, de padres, de membros do clero, que imprimiram uma presença no movimento revolucionário e que, de certa forma, você consegue visualizar quando você olha a bandeira revolucionária. A bandeira revolucionária, ela é uma bandeira que parece com a bandeira de Pernambuco, mas a bandeira de Pernambuco tem uma estrela, a revolucionária tem cerca de 3, 4 estrelas, não estou lembrado agora. E você tem uma bandeira que está aparecendo aí, que ela tem a cruz católica na base, e é uma cruz vermelha. Então você vê uma ideia do sangue, da luta e de um clero regular, de um clero ligado a uma galera da base do clero, de padres, de párocos, que foram influenciados pelas ideias iluministas a partir da composição lá no Seminário de Olinda, do Areópago de Itambé, que tem livro que fala que era uma loja maçônica, tem livro que fala que eram grupos de idealistas e intelectuais iluministas. Não duvido de ter elementos maçônicos ali, mas tem que ter cuidado porque, né, tem alguns que falam que a maçonaria ela surge a primeira loja no Rio, então você tem esse entendimento. E tem também a conspiração dos Suassunas, que é aquele vídeo que a gente tratou de 1801, que fala de um movimento, de uma tentativa lá no Nordeste dos irmãos Cavalcante, que vai acabar sendo sufocado e acaba que ninguém é morto de maneira significativa, né? Então você tem uma conspiração dos Suassunas e que vale lembrar também, o Areópago de Itambé estava ali envolvido, então você tem elementos e ideias que lá na conspiração ajudam a pensar e criar sementes para a gente visualizar a Revolução Pernambucana, que é o movimento ocorrido em 17, ocorrido com a presença da família real. Lá na conspiração dos Suassunas, no Areópago, já tinha-se a crença, já tinha-se a expectativa, principalmente na conspiração, de que, por exemplo, a França e Napoleão pudessem tomar Portugal e isso facilitar a independência. Quando você tem uma vinda da família real, o negócio fica feio porque você tem a presença desse poder metropolitano aqui, e esse poder vai, obviamente, conduzir um processo mais centralizador, vai estar mais presente, o que afeta muito a realidade econômica colonial. A ponto até, por exemplo, de você criar um cenário complexo, que é o quê? A presença da família real na cidade do Rio de Janeiro é, primeiro, pensar que é uma demanda por tributos, por impostos. Você vai ter uma série de textos que falam da criação de novos impostos para manter a família real, para manter os luxos da família real na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso já começa a pesar. O segundo ponto é que Dom João, como a gente já falou na política externa, ele mandou atacar a Guiana, mandou atacar a Banda Oriental. Então, eu preciso de recursos para fazer isso. E aí, isso pesa também no bolso dessa realidade lá do Nordeste. Então, um outro elemento que pesa muito também é você ter a queda no preço do algodão e do açúcar, uma queda vertiginosa, afetando a elite agrícola da região. A gente tem que lembrar que lá Pernambuco é uma realidade do açúcar. A gente pode falar de plantio de algodão também, aparecendo, surgindo, crescendo, principalmente por conta da demanda da indústria têxtil na Inglaterra. Então a gente consegue fazer essa ponte, essa relação do algodão plantado aqui com a realidade lá na Inglaterra, então dá para a gente fazer essa ponte legal. E a gente fecha com a seca de 1816. Então, uma grande seca que já afeta significativamente o plantio, e isso obviamente afeta demais a realidade produtiva dessa galera. Então, quando a gente fala dessa construção da Revolução Pernambucana, a gente já consegue colocar esses elementos. E dá para a gente pensar também que, obviamente, Pernambuco, Nordeste, está mais perto da Europa que o Rio de Janeiro. E aí você vai pensar, é pouco mais perto, sim, mas quando você fala das ideias que vêm da Europa, dos acontecimentos que vêm da Europa, chega-se ao Nordeste primeiro. E quando se fala da Revolução Francesa, obviamente que isso estimula essa galera a começar a pensar essa emancipação e tudo mais. De novo, também pensar que a independência das 13 colônias, que forja os Estados Unidos,
vai ser uma inspiração, a Revolução do Haiti vai ser também uma inspiração para as camadas populares. E quando eu falo da independência dos Estados Unidos, é legal porque eu tenho um rompimento com a leitura de um domínio colonial. E aí, a partir disso, você pensar que os portugueses, os reinóis, como a gente já comentou em alguns momentos de maneira interessante, você tem um poder sobre a colônia e sobre o comércio realizado na colônia. Aí alguém vai pensar, mas a gente não teve abertura dos portos, a gente não teve. Sim, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no Nordeste, os ingleses vão se concentrar no Rio. Aí no Nordeste, eu vou ter ainda muitos comerciantes portugueses monopolizando a realidade comercial. E aí fazendo aquela velha clássica, né, de comprar mais barato, vender mais caro. Há vários relatos de que antes da abertura dos portos, muitos desses produtores agrícolas brasileiros foram achacados, foram explorados pelos portugueses. Então é importante a gente ver, a gente entender que esse comércio realizado pelos portugueses, esse domínio colonial até a abertura dos portos e até um pouquinho depois, vai afetar a economia dessas pessoas lá. Você vai ter muita gente endividada. Então, o que eu li de relato é, por exemplo, o cara compra o escravizado mais barato e aí ele faz uma nota final do escravizado mais caro para vender mais caro ainda. Então você tinha vários esquemas, várias formas de você encarecer a mercadoria. E aí você tinha uma galera aqui no Brasil, uma elite colonial que dependia da relação comercial com esses caras e acabava sendo explorado por eles. Então é importante a gente pensar essa relação, tá? E aí vamos lá. A gente pode passar para o próximo slide pensando que o Rio de Janeiro, também, antes que eu esqueça, ele manteve uma dominação colonial como Lisboa fazia. Aí você vai pensar, ué, mas o Rio de Janeiro não é no Brasil? É, mas só que é importante entender que o Rio de Janeiro é a sede do poder da corte. E aí o Rio de Janeiro vai exercer um colonialismo onde a corte está no Rio e a corte vai impor tributos, impor mudanças já a partir do Rio de Janeiro. Então, tem de novo, falar aquela questão da VUNESP, se não me engano, Jornal do Comércio, que o professor fala, olha, mudou o Rio, não mudou toda a realidade brasileira. E com a presença da corte no Rio, ficou até mais fácil você criar mais medidas fiscais e tributárias para você atropelar o resto da galera fora do Rio de Janeiro. Então é importante pensar esse colonialismo de corte. Aí vamos lá. Uma coisa que é importante é que o movimento ele já nasce problemático. Por quê? Porque eu tenho as ideias circulando, eu tenho uma série de textos e burburinhos, uma galera falando, e aí é interessante pensar que o alto e o baixo estão vivendo, estão tendo contato com essas ideias, e isso começa a incomodar, porque quando você pensa baixo tendo acesso a essas ideias, ele vai falar em abolição, ele vai falar em uma democratização da sociedade, ele vai falar de uma revolução social, ele vai falar de coisas como o que aconteceu lá no período jacobino na França. Mas quando eu vejo a parte de cima quer uma independência moderada, parte de cima quer um poder limitado aos poderosos, parte de cima quer uma escravidão. Então, quando você olha essa elite colonial endividada, é importante a gente entender que ela tem um projeto diferente da classe baixa. Eu já tenho um movimento que ele está problemático, porque vai ter grupos que vão defender a abolição, vai ter grupos que vão manter a abolição, e vai ter grupos que vão defender a escravidão. Então você tem elementos divergentes nesse sentido. Tá? E aí, de novo, é o Aerópago de També, a conspiração dos Suassunas, movimentos que aconteceram antecipadamente, aí a figura dos irmãos Cavalcante, ao qual estão representados aí. Dá para a gente falar do Seminário de Olinda, vai ser um local específico de formação eclesiástica, onde vai ter a presença de 10 iluministas, e aí, de novo, a ideia da Revolução Padres, a bandeira mais uma vez, acho que vale a pena a gente pensar nisso. E que até hoje você tem o impacto dessa bandeira, quando você olha a bandeira de Pernambuco, você vê uma herança significativa da Revolução Pernambucana, lá em Pernambuco. E a gente pode pensar que o grande líder, um dos grandes cabeças na sociedade civil, fora do clero, vai ser o Domingos José Martins. E que tem essa imagem fantástica, que a bandeira da Revolução está atrás dele,
e na frente está uma mulher junto dele que seria a revolução, a personificação de um processo revolucionário. É bem interessante, como se ele fosse o noivo do processo revolucionário. Eu acho que isso cria uma imagem maneira, cria uma imagem legal. Foi na casa dele e foi encabeçado por ele que várias reuniões aconteceram antes de 17 explodir. Então, antes de 17 explodir, já estava vivendo um cenário como da Conjuração Carioca, como da Inconfidência Mineira, como da Conjuração Baiana. Aí você vai pensar, pô, por que você não colocou esse tema lá? Porque não faz sentido a gente colocar esse tema fora do período joanino. Porque ele explode no período joanino, o Dom João que vai reprimir, o aumento de impostos é uma motivação, então não faz sentido mudar. E aí você tem esse momento, tá vivenciando pós-Napoleão, você tem a ideia bizarra da galera sugerir resgatar Napoleão para poder tentar auxiliar nesse processo revolucionário, você está observando a independência da América Espanhola acontecendo, então você tem algumas discussões bem bizarras, né? Isso é interessante. E que tem uma tabelinha com os líderes, vale a pena a gente pensar que eu tenho 2 líderes religiosos que são vistos como os cabeças do movimento, mesmo tendo um cargo eclesiástico baixo, que é o padre Miguelinho, e o padre João Ribeiro, e a figura do Domingos José Martins também, mais uma vez, acho que vale a pena a gente pegar e destacar. E vale a pena também colocar o seguinte, que esses 3 indivíduos, eles vão ser os nomes de mártires que você vai ter quando você fala da execução dos líderes da Revolução Pernambucana, lá em 1817. Então você tem essas figuras como referência de execução. Além deles, vai ter o Vigário de Itamaracá, o Frei Caneca, que vai participar da Confederação do Equador. Vale a pena a gente já deixar um gancho de entender que a Confederação do Equador é uma continuidade da Revolução Pernambucana. 7 anos depois, você tem elementos, ideias, você tem províncias se envolvendo no problema de novo, só que lá vai ser contra Dom Pedro I. Então você tem algumas características legais. E até a participação do irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que vai participar desse movimento. E aí você tem a bandeira que eu tinha falado, né? Eu vou botar ela em momentos anteriores, a bandeira da Revolução, e tem uma divergência com a bandeira de Pernambuco, agora bota a bandeira de Pernambuco para comparar, você vê que, né, tem uma pequena diferença, e que você vê a cruz vermelha na base da bandeira. Então você percebe essa ideia da participação do clero. E aí qual era a proposta? República federativa, uma independência da região, uma coisa regional, voto para os cidadãos, e que obviamente a gente percebe a presença das ideias iluministas nesse sentido. Só vamos destacar que quando você fala voto para os cidadãos, você tem que entender o que é cidadão naquele momento da história. Então, o que é cidadania? É um homem branco, é a figura que pode ter uma renda ou não, mas assim, não vai ser o escravizado, não vai ser a mulher, não vai ser o nativo. Então, a gente entender esses limites que é legal. Voto para todos, voto para os cidadãos. Quem é cidadão? Quando você tem o primeiro reinado, você percebe que a cidadania é uma cidadania limitante à ideia de renda. Então, assim, quem não tem renda não é cidadão. Então, você pega esse elemento importante. Quando é que começou? Começou no dia 6 de março de 1817, quando esse candango aí que está aparecendo, o governador Caetano Montenegro, ele recebe a denúncia de uma galera ligada ao Seminário de Olinda, de uma galera como Domingos José Martins, como Domingos Teotônio Jorge, o comandante capitão militar, outros acusados, padres, uma série de pessoas que essas ideias estavam contaminando toda Pernambuco, já estavam impregnados em Pernambuco. Então, o governador Caetano, ele decide mandar algumas ordens de prisão. E aí, nessas ordens de prisão, que vai ser a figura do Manuel Joaquim Barbosa, o comandante dele que vai conduzir essas prisões, ele vai em direção ao quartel, ao regimento de artilharia. Lá no regimento, ele leva as ordens para a prisão de alguns oficiais. E no momento que ele está lendo as ordens, que ele está anunciando que vão ser presos e tudo mais, o capitão João de Barros, o conhecido como Leão Coroado, ele vai puxar a espada e vai ir para cima dos caras e vai matar o Manuel Joaquim Barbosa, vai matar a galera que estava junto dele. Então você vai ter um cara que tem um rompante, ó, não vou ser preso, puxa a espada e vai para cima. E aí mata todo mundo. E aí matou,
deu ruim, falou: já era, agora botamos o sangue aí para derramar, então vamos tocar o barco e vamos seguir. E aí, no dia seguinte, eu começo a organizar o governo. Quando o Caetano sabe que deu o caô lá no regimento de artilharia, que o regimento virou, que o quartel virou, que o movimento está se espalhando, ele mete pé, ele foge, vai para o Rio de Janeiro, e aí o movimento que a galera estava esperando em abril para botar na rua, movimento antecipado. É esse movimento antecipado, eu tenho ali uma vitória inicial, que tem até um textinho maneiríssimo para eu ler sobre isso, né? Que mostra que eles tinham uma consciência de que era uma breve vitória, que eles teriam uma guerra para poder enfrentar as forças joaninas. Aí no dia seguinte, eu começo o governo provisório de Pernambuco. O governo provisório vai instaurar a lei orgânica, que vai trazer vários elementos interessantes, como tolerância religiosa, voto para os cidadãos, república federativa, liberdade de imprensa, igualdade para todos os cidadãos, né, garantia de propriedade privada e escravizados. Ponto interessante, causa divergência no movimento, mas que vai mostrar aí um elemento importante para, o que a gente defende, né? Então, assim, as classes populares vão se incomodar, vai agradar os poderosos. Isso já fragmenta, já enfraquece o movimento internamente. Vai ser enviado gente, emissários, para outras capitanias. E aí, nessa brincadeira, como no mapa anterior, vou até brotar aí, você consegue ver que eu tenho a participação de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco como origem. Teve gente enviada para o Ceará que foi presa, e teve um cara que foi enviado para a Bahia, o Padre Roma. Ele acaba sendo fuzilado lá na Bahia. Então você tem a prisão e o Padre Roma a sua execução por conta dessas ideias que ele teria levado para lá. Mas assim, eu voltei, como falei, a adesão do irmão do José Bonifácio, a galera que participou da conspiração do Suassuna, os irmãos Cavalcante de Albuquerque, estavam vivos, tiveram os bens restituídos, foram libertos, eles vão participar, e até, por exemplo, a participação de regimento de Henriques, que seria tropas de negros, para apoiar o movimento da Revolução Pernambucana. Então já ia falar insurreição pernambucana, não, insurreição lá com os holandeses. Revolução Pernambucana. Tudo bem que tem alguns autores que usam insurreição, mas, cara, fica com revolução, porque senão você confunde com aquele movimento contra os holandeses lá no século XVII. Aí vamos lá, tem essa imagem secreta que eu achei maneiríssimo, que eu encontrei, e eu vou fazer a leitura rapidamente. Decreto do Governo Provisório de Pernambuco sobre a compra de armamentos. Patriotas pernambucanos. O governo provisório vos adverte que tudo não está feito com a feliz revolução, efetuada por vossos esforços e com a ajuda da benfazeja providência. Muito mais resta fazer. Eles têm ciência que começou, mas ainda não concluiu. O golpe assustou nossos inimigos, mas não os destruiu. Qualquer vento deserto pode trazer a esse país novo bando de arrasadores e gafanhotos. Cumpre estarmos prontos a exterminá-los. Faltam munições e armas. Existe aqui um recado bem claro de que eu tenho uma revolução que ainda está no seu início, que ainda está incipiente, e que eu preciso realmente agir para evitar que esse movimento seja derrotado, que esse movimento caia. Então é importante a gente pensar isso, é importante a gente entender essa visão. Tá? Aí você tem esse quadro que eu gosto muito, a Bênção das Bandeiras, porque é um processo que acontece logo no início de abençoar as bandeiras, a participação de religiosos, essa bandeira revolucionária pernambucana, não só a bênção das bandeiras, mas você tem mudanças sociais como para o vós mercê, para vós tira a palavra Senhor, para patriota. É engraçado, eu gosto de citar essa mudança social, essa terminologia, porque me lembra que no período jacobino eu tive alteração até no calendário. Eu tive aquele calendário racionalista, eu acabei com a religião católica e transformei a Notre Dame em Catedral da Luz. Então eu comecei a radicalizar, de dizer, olha, crença no iluminismo, crença nas ideias iluministas, transformações. Então muda o calendário da Revolução Francesa. E eu me lembrou isso, esse entendimento de, olha, tem que transformar, tem que mudar. Tá? E aí vamos lá. Vale a pena lembrar que, de novo, o tema da escravidão, ele fragmenta o movimento, ele gera um problema sério, classe popular quer o fim da escravidão, elite quer a manutenção, então você já cria um problema sério, um racha dentro do movimento, isso causa discordância, dor de cabeça, intriga, gente que abandona o movimento, elite colonial que abandonou o movimento.
Você vai ter também uma galera que tenta o apoio externo e não consegue, não tem sucesso, tentou-se na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Argentina, na Bacia do Prata. Em nenhum dos três você teve apoio militar nem econômico para a causa da Revolução Pernambucana. Então você cria um cenário problemático. Você cria um cenário ruim para a Revolução Pernambucana, que ela está com racha interno, com a questão da escravidão, e isolada. Né? E aí, obviamente, quando Dom João soube desse movimento de rebelião, esse mapa até das operações, você vai ter uma organização das forças para retomar Pernambuco. E aí você tem o comandante Almirante Rodrigo Lobo, que vai sair do Rio de Janeiro com tropas, e você também tem tropas oriundas da Bahia, de maneira terrestre. Você vê esse mapa é perfeito, é maneiríssimo. Você vai ter as guarnições vindo da Bahia, Salvador, e as forças do Rodrigo Lobo, que vai bloquear o Porto de Recife. Então você vai ter forças terrestres e bloqueio de Recife, uma atuação violentíssima, uma atuação sem escrúpulos, onde no dia 19 de maio eu tenho a derrota do movimento, a conclusão desse movimento de revolução, essa última tentativa antes da independência do Brasil de fato. E aí dá para a gente discutir, pontuar, e quando você analisa esse movimento, a gente pode perceber a ideia de que houve um governo provisório. Então, eu queria que vocês entendessem que não foi que nem a Conjuração Carioca, Baiana ou Inconfidência Mineira que você pegou antes de acontecer qualquer tipo de golpe revolucionário de tomada de poder. A Conjuração Baiana chega até a botar pasquins nas portas, mas não chega a tomar o poder. Então você tem uma revolta, uma revolução que chega ao poder, tem um governo provisório, mas é derrotado. E aí você tem o padre João Ribeiro, que comete suicídio. Joãozinho, ele, com medo do que poderia acontecer, se enforca no sino da igreja, em Recife. Quando o Rodrigo Lobo vê isso, manda tirar o corpo de João Ribeiro, manda cortar a cabeça e as mãos para servir de exemplo. O cara já estava morto? Beleza, mas você faz de uma maneira para poder a punição, o cara entender que ele vai ser punido, que ele vai sofrer a punição da mesma forma. É um exemplo para os outros. Ele está morto, mas a cabeça decepada é um exemplo. O padre Miguelinho e o Domingos José Martins são executados, são fuzilados. E você vai ter o restante que vai permanecer preso até 1821, quando, devido à Revolução do Porto e às cortes, quando o Dom João perde poder, você vai ter um indulto. Então vai ser a galera anichada nesse contexto. A galera deu sorte, né? Porque senão talvez ia mofar o resto da vida. Aí você tem o indulto que ajuda a libertar essa galera, beleza? Aí tá a imagem dessa rapaziada que vai ser executada. Isso é Revolução Pernambucana. Espero que vocês tenham entendido. Quando eu voltar, eu vou falar da aclamação de Dom João. Ele se torna rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, aqui no Rio de Janeiro, em 1818. Isso é um baque para os portugueses. E a Revolução do Porto, que abre precedente para a gente entender o início do processo de independência. É uma coisa que eu já coloco junto com o primeiro reinado. Beleza? Tranquilo? É isso. Tamo junto. Até a próxima.